Muito demorada essa abertura. Já desaprovou logo. Não gostei. Aqui, ó, tem que falar isso no episódio antes dele começar. Ninguém tá me ouvindo, né? Ninguém tá me ouvindo aí. Mas, ó, é um donut. Não precisa entregar o que é, não precisa entregar. Boa. Vou deixar aqui, ó. Vamos lá. Boa. Começou. Estamos no ar. Mais um Parlando de Palmeiras. Hoje é especial. Aí, ó. Chega aí, Thiago Forato, eu sou o André Salem. Hoje é especial. Há exatamente um ano atrás, nós estávamos gravando nosso primeiro vídeo. Foi isso aí que aconteceu. No dia 5 de agosto de 2022 e agora 5 de agosto de 2023 estamos de volta aqui, né? A gente não achou que sobreviveria a um ano. Então estamos aqui na nossa singela comemoração. Temos aqui o nosso singelo bolo aqui, né? Porque ainda não somos um canal tão grande. Então, assim, isso aqui eu acho que simboliza bem. Esse um ano. E nesse, nada melhor do que trazer como convidado nosso parceiro, nosso amigo, companheiro, Fred Nonino. Ex-Parlander. Ex-Parlander. De palmas pro Frederico Nonino. Ele estava aqui com a gente no nosso primeiro episódio, nos nossos primeiros, aí acho que 8, 9 meses, sei lá. Ele fundou esse canal com a gente, esse projeto. Ele estava desde o início, ele acabou saindo. A gente vai falar de tudo. Esse chapeuzinho não fica aqui. Eu era contra isso aqui desde o começo. Isso aqui é qualidade, meu amigo. Qualidade. Então, ele é um cara que tá, se a gente tá aqui há um ano, é muito graças a ele, né? Isso aqui a gente tem que reconhecer tudo que ele fez pelo projeto no começo. Então, seja muito bem-vindo, Fred Nonino, nesse episódio especialíssimo de um ano. Que isso, aí, ó. Tamo aí. Tamo junto. Valeu, Fred, por ter topado estar aqui. Tanto tempo depois, já se vão alguns meses desde que o Frederico nos deixou. Sim, né? Exatamente. Aí, ó, e tá caindo tudo. É emoção. Não dá certo. É a emoção que tá tomando conta do nosso convidado de hoje. Sou contra. Mas é isso aí, pô. Estamos aqui, ó, um ano de projeto, né? A gente teve a ideia, vocês lembram exatamente como que foi a ideia? Se eu não me engano, a gente começou a falar do projeto lá pra junho do ano passado, foi se em eu não me engano. Foi em junho. E aí a gente foi amadurecendo e resolvemos começar em agosto, porque é o mês do aniversário do Palmeiras, né? Então, exatamente. Tinha um simbolismo ali, né? Agosto é o mês do Palmeiras, então vamos começar em agosto. A gente começou na primeira semana de agosto, dia 5 de agosto. O primeiro vídeo, pra quem não viu, né? Pode rever lá. Clica aqui. Clica aqui que vai ter o vídeo. A gente, enfim, foi um vídeo mais de apresentação, mas tá lá, exatamente um ano, se vocês quiserem rever, né? E como que foi? Vocês querem falar rapidamente como surgiu essa ideia, né? Eu acho que foi do Forato a ideia. O nome Parlando de Palmeiras é do Forato, né? Exatamente. Começou como um blog, como vocês bem sabem. O blog eu criei em maio de 2021, mas sempre pensando que o blog poderia ser alguma coisa audiovisual no futuro. Então, aproximadamente ali um ano depois, por que não transformar o Parlando de Palmeiras em, de repente, um podcast, né? A gente sabe que tem podcast sobre os mais variados assuntos. Sobre o Palmeiras também tem alguns podcasts. Sim. Então, a gente adora falar de Palmeiras, a gente gosta demais, mas ao contrário de falar de Palmeiras, por que não falar de Palmeiras? E aproveitando o nome do blog, né? Aí eu me lembro que o André Salem estava numa apresentação de stand-up. Pra quem não sabe, o nosso host, um dos nossos hosts, é comediante. É verdade. E ele estava em um dos palcos, quando depois do show dele eu falei... Você foi me assistir? Fui te assistir. Aí tava muito ruim? Não tava ruim. Aí você falou, você não quer fazer qualquer outra coisa menos isso, não, né? Isso daí não é verdade, Frederico Nonino. Não é verdade. Você teve a ideia nessa uma hora de apresentação, né? Você teve a ideia durante a apresentação. Não, eu já fui condicionado. Então fui condicionado. Então você não foi pra me assistir, porque gostava de assistir. Você foi pra conversar depois. Exatamente, eu fui fazer no sigilo depois. Eu achei que tinha público. Eu falei, olha, trouxe público hoje. Metade da verba já foi com o André, porque já era uma estrela. Já era uma estrela, então tem que começar por cima. Sim. Ou seja, um cara que é uma estrela do stand-up comedy Ribeirão Pretano é o André Salem. Por que não começar com uma estrela do stand-up comedy, não é verdade? Sim. E aí, a partir daí nasceu. Aí chamamos um terceiro elemento. Quem que é o bobo aqui, que não tá fazendo nada no momento? Aí, o Fred Nonino. E a gente sempre foi amigo, né? Nós três. A gente às vezes ia pra bar beber e ficava falando de Palmeiras. A gente, quando o Palmeiras era campeão, a gente ia pra Vargas comemorar e... Aí um idiota me ligou. Sim. Falei, por que não? Por que não? Por que não ser idiota no ar, né? Já que a gente fala bobagem no sigilo... Vamos falar. Vamos falar abertamente. Vamos falar pro mundo inteiro. Com uma propensão a ser canceladíssimos. Claro. Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí o começo de tudo, né? Mas quando a gente começou o projeto, não sei se vocês tinham a mesma sensação que eu, mas era muito difícil conseguir convidado, né? Porque os podcasts funcionam muito com convidado, né? Os grandes podcasts e tal...
É o convidado que sustenta, né? A gente assiste o podcast muitas vezes pelo convidado. E a gente tá em Ribeirão Preto, né? Pra quem não sabe, a gente grava em Ribeirão Preto. Exatamente. Nós somos de Ribeirão Preto. E você pode assistir uma gravação nossa. Tem que ser um Parlander pra isso, né, André Salem? Exatamente, né? A gente tem lá o plano de membros. Pra quem for de Ribeirão, pode vir aqui no estúdio. E a gente grava aqui em Ribeirão. E aí, cara, a gente precisa achar alguém que gosta de futebol, que é palmeirense. Porque não adianta ser palmeirense, não entende nada, também não adianta nada. E que tenha uma mínima relevância, né? Pra ser um convidado. Tem histórias e tal. No interior de São Paulo é muito difícil. Né? Então a solução que a gente achou foi começar a fazer vídeos temáticos, né? A gente pegava um tema, tipo, um exemplo, Valdívia é ídolo ou não é? E a gente ficava nós três discutindo, Marcos ou Everton, quem é maior? O Mundial do Palmeiras, não sei o que. A gente pegava vídeos temáticos e foi a solução que a gente encontrou e eu acho que funcionou bem. Funcionou bem, começo, mas a gente né? precisava de um empurrãozinho a mais, né? Sim. Porque ter um episódio temático, ter um episódio com convidado, muda muito a dinâmica do podcast, né? Então, ter um convidado que tem histórias com o Palmeiras, que tem ligações com o Palmeiras, muda muito e acrescenta demais também pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo o episódio, cara. É muito... Essa troca é muito importante. E é importante falar também que eu acho que, por um outro lado, a dificuldade em ter um convidado por estarmos no interior de São Paulo também nos faz ser mais criativos, né? Sim, exatamente. Acho que a gente consegue trazer coisas bem bacanas aí pro público. Uma coisa legal dos vídeos temáticos é que eu, pelo menos, eu aprendi bastante coisa da história do Palmeiras. Não que eu não sabia, mas às vezes você não tinha clareza de uma coisa ou outra, um dado ou outro, uma informação ou outra. E aí, quando a gente se propunha a fazer sobre algum tema... um exemplo, por exemplo, o Mundial de 51, uma coisa que a gente estudou bastante esse tema para fazer um vídeo, né? E a gente, querendo ou não, pega mais conhecimento sobre a história do Palmeiras, né? Então o vídeo temático ajuda isso. A gente foi desmembrando ídolos e títulos históricos e, enfim, né? Curiosidades do clube e tal. E aí a gente vai estudando a história do Palmeiras. Isso faz a gente estudar a história. Porque, beleza, a gente acompanha o clube, mas a gente não sabe de tudo, né? Assim. Sim, exatamente, Mas ter vindo convidado ajudou muito a gente a crescer também, de certa forma, né? Porque foram com os convidados que a gente realmente deu um salto e a gente teve uma mudança de patamar com eles. O nosso primeiro convidado, eu lembro que a gente esperou o Campeonato Brasileiro de 2022 acabar pra gente poder abrir pra convidado. E vocês lembram, claro, que o nosso primeiro convidado foi o Luiz Cláudio Alba, que em breve estará aqui conosco também. Já está intimado a aparecer de novo. Vocês lembram dessa entrevista que a gente fez com o Alba, desse bate-papo? O Fred, obviamente, estava conosco. Sim. Como é que foi essa experiência para você? Porque o Alba é um cara que conhece muito, né? Eu gostei bastante. E se alguém não viu ainda o episódio, assista. Por favor, acompanhe. Tá bom. Só procurar no YouTube que está lá. Exatamente. Foi bem legal porque ele trouxe os bastidores, né? O lado jornalista, né, dele ali, contando as histórias na época que dava pra entrar nos vestiários, conversar com os jogadores. Sim. Então, pra quem não sabe, ele é um jornalista. Ele é um jornalista, Preto. exatamente. E então foi bem bacana saber de algumas histórias, de alguns jogadores. Por exemplo, da época do Edmundo, que ele contou. Ele cobriu muito Palmeiras nos anos 90, ele cobriu muito Palmeiras. E sendo palmeirense, né? A emoção dele em contar essas histórias. Se ele já não fosse palmeirense, ele teria sido convidado porque ele cobriu, por exemplo, aquele Brasileirão histórico, né? Mas por ser palmeirense, isso torna mais atrativo ainda. Mas falando da entrevista, vocês ficaram nervosos? Vocês acharam que foram bem? Dava pra ir melhor? Dava pra extrair mais convidado? Ou foi exatamente como vocês imaginaram que seria? O que vocês sentiram fazendo essa entrevista com o Alba? Eu acho que foi melhor do que eu esperava, até porque o Alba, eu não esperava que ele... Ele é bom convidado. Talvez tenha sido... Ele foi muito mais articulado do que eu imaginei que ele seria durante o papo aqui. E ele foi rememorando, veio trazendo memórias dele que talvez estivessem até adormecidas pra ele. Eu acho que a gente conseguiu extrair bastante coisa dele. Vamos ver se a gente consegue extrair mais na próxima vez que ele vier, porque ele tem muita história pra contar, né, cara? Mas eu acho... Foi melhor do que eu esperava. Eu acho que o desempenho O nosso desempenho em si, eu acho que foi muito bem também. Eu não fiquei nervoso, confesso que não fiquei nervoso. Fiquei tranquilo. E tava muito ansioso para poder ter o nosso primeiro convidado aqui. E nada melhor que ter um convidado de Ribeirão, palmeirense e jornalista como nós, né? O que você achou? Eu concordo também. Acho que ele facilitou bastante. Porque ali, a primeira vez é normal. Todos um pouco nervosos, aquele friozinho na barriga. Mas ele facilitou bastante, começou a contar as histórias, a gente começou a perguntar, porque a gente também tinha curiosidade das histórias que ele estava contando, sobre os jogadores, principalmente a década de 90.
Então, ele facilitou bastante, foi muito bom, eu gostei bastante. Eu também achei, eu achei também que ia ser pior, tipo, eu achei que a gente ia ficar muito nervoso, ia se enrolar, um ia atropelar o outro, porque a gente nunca tinha feito uma entrevista em 3, né? Uma coisa é você entrevistar alguém, eu já fiz isso, você, né? O Fred, eu não sei, mas é que a gente é jornalista, a gente, sim. Né? A gente trabalha com isso, a gente fez isso na faculdade, então, assim, a gente entrevistar alguém é normal, assim, mas em 3 é uma dinâmica diferente. Eu nunca tinha feito uma entrevista em trio, né? Não. Então, assim, pô, eu ficava pensando na minha cabeça, como que a gente vai se entender? Que horas que eu vou perguntar? Que horas que eu vou saber que o Fred vai fazer a pergunta? Será que a gente vai se entender? Porque eu acho que com o tempo, hoje a gente já se entende um pouco melhor, né? E o Fred também e tal, a gente já se entendia. Mas eu falei, mano, é a primeira, né? Eu tava com muito medo, assim, da gente, tipo... Da gente se atropelar mesmo. Convidado. Eu sabia que o Alb ia render. Porque o Alba é da comunicação, né? E ele tem história pra caramba. Então, assim, você joga ali um tema e ele conta as histórias. Beleza. A minha preocupação era a gente, assim. Tinha convidado que a gente entrevistou, depois a gente vai entrar em outros convidados, mas tinha convidado que a gente ficava... Putz, será que o convidado vai render? Será que ele vai ficar tímido? Mas o Alba não tinha essa preocupação. Tinha essa preocupação com a gente, com nós 3. Eu falei, será que a gente vai travar? Será que a gente vai ficar nervoso? Porque a gente não conhecia o Alba. A gente nunca tinha visto o Alba. A gente não era amigo do Alba. A gente se tornou, mas ali foi o nosso primeiro contato com ele, né? Sim. Então eu falei, putz, não que o Alba seja um cara, uma celebridade, mas sei lá, é um desconhecido, querendo ou não, né, pra gente. Então, mas a gente ficou tranquilo, eu pelo menos não fiquei nervoso. Eu fiquei tranquilo não sei também. Vocês, mas eu acho que funcionou bem, né? É verdade mesmo, o tempo, eu tive muita essa dificuldade, você fez uma boa lembrança. Porque eu não sabia quando você ia entrar, quando o Thiago ia entrar pra falar. Você não é da comunicação, né? Eu não sou da comunicação, Tô aqui aprendendo sempre com eles. Mas você se saiu bem também, não? Todo mundo se saiu bem. Sim. Todo mundo você se saia bem. Mas é uma coisa curiosa isso, né? Saber quando você ia entrar, pro outro perguntar pra gente. Mas foi graças a Deus, deu tudo certo. E logo depois que o Alba veio, a gente se propôs a... Porque a gente tava sem pós-jogos, né? A gente já não tinha mais pós-jogos do Palmeiras pra fazer, porque o Campeonato Brasileiro terminou na primeira quinzena de novembro. Uma coisa que a gente não falou também, que a gente no começo a gente fazia vídeos temáticos e pós-jogos, que a gente faz até hoje. Verdade, né? A gente faz até hoje. Sempre depois de qualquer jogo ganhando, perdendo, amistoso, Estamos lá. for, a gente faz um pós-jogo no YouTube ao vivo. Sim. Né? E que foi uma coisa que ajudou a gente a crescer também, né? Sim. Nesse início, enfim. Exatamente. Além das entrevistas, muito os cortes, importante. Né? Teve um vídeo ou outro temático ali que a gente cresceu, mas o pós-jogo foi uma coisa que ajudou a impulsionar. No começo, o carro-chefe do projeto eram os pós-jogos, né? Porque... E eu achei, cara, não sei se vocês tinham a mesma percepção, eu achei que o pós-jogo no começo ia flopar muito. Porque eu falei, a gente não tem público, a gente não tem inscrito. Eu não sabia que o YouTube entregava tão bem os vídeos, assim. Pois é. No começo, mas nosso primeiro pós-jogo acho que já deu 100 e poucas views, assim, por um canal que começou esperava, ontem. Né? E eu lembro que... A gente começou num dia e praticamente 4 dias depois a gente já tava fazendo pós-jogo. E eu lembro que em outubro a gente teve um pós-jogo do Hendrick, que ele fez 2 gols lá. Sim. Que bateu 3 mil e poucas views, eu acho. 3.400 já, eu acho, tá. E o nosso projeto começou em agosto. Então a gente tinha 2 meses de projeto. Sim. E já bateu 3 mil. E aí, 2 semanas depois, uma semana depois, teve o do título brasileiro. Que bateu 7 mil, né? 7.300. Ainda é um dos vídeos. É o segundo vídeo mais visto do canal, imagina. Mas o pós-jogo, assim, me surpreendia, porque eu achava que a gente ia fazer pós-jogo e ia dar 10 pessoas, 20. Mas a maioria dá mais de 100, 200, né? Sim, isso quando não vai 1.000, 2.000, 3.000, às vezes dá mais. Mas naquele começo, né, que eu falo... A gente não esperava. Pera, naquele começo a gente não tinha inscrito praticamente. Eu falei, mano, a gente vai abrir uma live aqui pra quem? Quem que vai ver as lives, Mas né? as pessoas começam a chegar, é engraçado isso, porque no começo do projeto... Quando a gente tinha essas lives que bombavam muito, aí a gente ficava no WhatsApp, no grupo, falando, caramba... De onde surgiu essas pessoas? Às vezes acabou o assunto, mas a audiência tava alta, a gente vai ter que ficar um pouco mais aqui enrolando. A audiência não tem como acabar agora, a gente tem que continuar. E aí a gente começava a conversar amenidades, falava coisas meio que aleatórias, voltava no jogo, falava de outras coisas, mas falando de Palmeiras ainda, né? Isso ajudou a gente ter uma vida útil maior no começo do projeto, assim, isso foi bem legal. Sim. Essa é a história do pós-jogo. E... Quando a gente fez essa entrevista com o Alba, poucos dias depois veio a Copa do Mundo. Que aí a gente começou a fazer pós-jogos de Copa. Acabou o Campeonato Brasileiro. Porque senão a gente ficaria sem pós-jogos ao vivo durante 2 meses, né? Que entrou em pré-temporada, né? Exatamente. E aí, como é que foi fazer a Copa do Mundo pra vocês, senhores? A primeira cobrindo, assim, né? Entre aspas. Gente, vale lembrar também que além de pós-jogo da seleção, a gente fez vídeos temáticos relacionando o Palmeiras com a Copa. Tipo...
jogadores do Palmeiras que já foram convocados, o Palmeiras nunca ganhou, o Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo sem jogador do Palmeiras, a gente fez um bolão da Copa do Mundo, então a gente fez alguns vídeos temáticos, né? Sim. E fizemos os pós-jogos do Brasil até as quartas de final, né? Contra a Croácia, depois a gente não fez mais nenhum. Mas, cara, é uma experiência interessante. Eu não tava muito animado no começo, eu lembro que eu não queria muito fazer, né? Vocês eram mais entusiastas disso. Sim. Mas acho que foi legal, foi válido, sim. É melhor que ficar sem conteúdo. Não foi nada que estourou, que bombou, né? A gente viu que a seleção... Foi uma experiência. A seleção não deu tanta repercussão igual o Palmeiras dá muitas vezes, né? Exatamente. A gente viu isso, que a seleção já não tá com tanta moral, assim. Igual em outrora. Mas foi legal, sim. Foi uma experiência bacana, válida. foi legal. Também gostei. Mas o fim foi precoce mesmo, né? A gente esperava pelo menos fazer uma decisão de terceiro lugar. O Brasil acabou... Eu não esperava. Eu esperava. achei que cair na primeira fase. Que? Igual a seleção feminina? Ah, não vamos falar disso, meu amigo. Sem cancelamento por hoje. É isso. É isso. É isso, Frederico Nonino? Ficamos por isso aqui? aí. Brincadeira. Tem mais episódios. Você achou que a gente ia acabar agora? Se enganou. A gente não vai acabar agora. Vai, André Salem? Não. Mas depois, cara, depois a gente fez Copa, aí a gente vira o ano, né, em janeiro, e uma coisa que a gente fez em janeiro, eu acho que foi em janeiro que a gente começou, foi o canal de cortes, né? Ah, é A gente verdade. começou o canal de cortes, o Fred ainda tava no projeto, Sim, o Fred sim. ajudou muito, ele faz uns bons cortes. O Fred, Fazia. Fred é um Cortador. bom cortador. Cortador profissional. Achamos a profissão dele, né? Cortador. A gente tava achando o Fred inútil até ali, né? Aí o Fred Exatamente. começou a cortar bem, eu falei, caramba, Obrigado o pelo cara tem elogio. uma utilidade, o cara tem. né? Cortador. Era um bom cortador. Pegava Bombamos em legal. alguns cortes. Editor, vou E, virar. cara, o canal de cortes, assim, não tem nem comparação. Foi melhor do que eu esperava. Bombou muito rápido. assim, né? Foi muito rápido. A gente começou com o Alba, mas quando o canal de cortes começou, a gente já tinha algumas gravado as entrevistas do Renner, da Mancha. Inclusive, um grande abraço pro Renner, se ele estiver nos ouvindo ou nos vendo. Opa. Porque a entrevista dele foi um dos divisores de águas do canal. É a Ajudou entrevista bastante. mais Sensacional vista essa e entrevista. os É a entrevista cortes mais vista, vistos, sim, né? sem dúvida. Ajudou muito. Ajudou Abriu muita muitas gente. portas também, né? E a gente tinha do consulado do Palmeiras, do Márcio Vanzelli, também um grande abraço pra ele. Um abraço. E a gente tinha entrevista do Vitor, torcedor do Palmeiras, Sim. que esteve no Mundial de Clubes, nas decisões de Libertadores. Também um grande abraço pra eles. Ou seja, essas 4 entrevistas foram feitas em 2022, as primeiras ali, né? É. E eu lembro que a gente gravou um dia seguido do outro, assim, segunda, terça e quarta. Logo depois da Copa do Mundo que a Argentina ganhou. Então, aí a gente começou a bolar esse canal de cortes, que é o que impulsiona, de fato, o projeto, né? As pessoas A ali, gente elas... viu uma grande diferença, realmente, de fato, né? As pessoas não perdem, às vezes, 1 hora, 1h30 pra ver uma entrevista completa. Mas os cortes, 2, 3, 4, 5 minutos, as pessoas assistem. Isso, com certeza, as pessoas assistem. É verdade. Como que era ser um bom cortador, Fred? Você gostava de fazer os cortes? Eu gostava, porque você procurava sempre a polêmica, né? Ih, já tá buscava revelando sempre- aqui os bastidores do negócio. Ninguém vai querer vir mais aqui agora. Não, pode vir, porque a gente é bonzinho com quem vem. Isso é verdade. Né? Agora, com quem não vem... Em breve aí teremos eu procurava episódios sobre isso. polêmica e... Sim. Mas vocês Entendeu? lembram os primeiros cortes, assim, que bombaram? Eu acho que foi Cara, os da Mancha, Os da né? Mancha foi os que Os da bombaram. Mancha, com certeza os da Mancha. Acho Cara, que foi o que trouxe Mas mais. um cara que a gente tem que também falar que foi muito generoso com a gente foi o Barolo. Porque assim, o Barolo, ele não é palmeirense, ele é Sim. muito maior que a gente, ele não precisa dar entrevista pra gente, Sim. ele é infinitamente maior que a gente. E ele topou dar uma entrevista pra gente. E, cara, os cortes do Barolo bombaram muito, né? Bombaram. Assim, o nosso corte mais visto é um do É Barolo. um do Barolo. E é um corte relativamente simples até, cara. É, ele falando do Abel Ferreira, É, né? muito simples. Não tinha nada. Eu não vi nada demais. Quando eu fiz aquele corte, eu não vi nada demais, assim. É um corte como outro qualquer. Sim. Mas não, ele Mas bateu é o quase nome, 50 é o mil. nome Barolo, né? Então, assim, Exatamente. falando de um rival, eu acho que isso talvez tenha um elemento extra. Mas, cara, ele foi muito generoso com a gente, o Barolo, né? Assim, Foi. É o que eu falei, é um cara que não precisava, ele não é palmeirense, ele é São Paulino. Tem um canal que é 1000 vezes maior que o nosso. Sim, sim, sim. E assim... e eu acho que dos os nossos 4 cortes mais vistos, 2 do Barolo e 2 da Mancha. São os mais vistos, Barolo e Mancha. Eles eu vão acho que ser- dos 10, 12, assim, tem só um do Vitor ali no meio, o resto é tudo Barolo e Mancha. sim. Sim, eu acho que se somar os do Barolo e Mancha, dá uns 200 e poucas mil Sim. views, assim, que eles deram pra gente no canal de cortes, né, falando. Sim, Então, exatamente. assim, a Mancha e o Barolo, eu acho que foram 2, assim... O Barolo, inclusive, ajudou a monetizar o canal de cortes. Ele deu a impulsão final ali, o último split, pra gente poder monetizar no canal de cortes. Então, realmente, ele foi generoso, atendeu a gente super bem. E se desse, a gente ficaria resenhando com ele aqui 3 horas, né? Ele tava na estrada, ele tava chegando no Allianz Parque, inclusive, lembra disso? E foi legal demais, cara. E essa entrevista com o Vitor, que a gente citou aqui, né? Que você falou que a gente fez, lá, que é o torcedor que foi pro Mundial e tudo mais, sim. pra Libertadores, é uma entrevista que surpreendeu, né? Assim, Sim. deu bons números, né? Assim,
Porque não é Não, uma artista, pessoa- ele é uma exatamente. pessoa comum, né? É um torcedor comum. boas É um histórias, torcedor né? Eu acho comum. que O cara tem isso boas foi histórias, né? bacana, Então, e boas os cortes histórias. foram muito bem, e a entrevista principal foi bem, assim. Ele é muito articulado também, ele é muito bom. Ah. né? Ele tava um pouco tímido, um pouco travado, assim, no No começo, começo, mas, cara... se soltou rápido. Com a cerveja! Mas assim, eu não esperava, assim, sabe? Por mais que o cara tenha boas histórias, eu falo assim, não é uma figura conhecida. Então eu não Sim. dava nada pra essa entrevista e os números foi melhor que a maioria das nossas Sim, entrevistas. sim. Os cortes, como você falou, os cortes também foram A muito gente bem. recebeu pessoas mais gabaritadas aqui e, cara, Sim. e o do Vitor foi bem. mais conhecidos, os cortes né? foi bem, então É. assim... Prova que boas histórias podem atrair também a Pode, audiência, né? Desde que a pessoa saiba contar as histórias. A da loja do Palmeiras também, né? O Fred já não tava Já não nessa, tava. mas... Já não tá. Cara, essa entrevista, falando de entrevista que mais surpreenderam, e eu acho que essa me surpreendeu muito, cara, que quando eu chamei o Danilo pelo Instagram, eu não imaginava que tivesse uma história tão melancólica por trás de um fechamento Sim, da a gente loja. quase chorou aqui. Não sei se... Vocês me Você assistiu, contaram. Frederico? Resume aí. Não, Brincadeira. eu não vou me recordar. Eu não vou recordar, mas... Ele sofre de amnésia. Básico. Mas você me contou alguma coisa que na época eu telefonei pra você. Sim. E eu fiquei pasmo, assim, porque a gente nem imagina o que passa por trás. Sim, exatamente. Muito perrengue, né? Às vezes a pessoa passa lá no shopping, por que fechou essa loja? Exatamente. Pô, mas vivia E cheia. eu fui- Ou eu- fechou eu porque não tinha perguntei. nada. Fechou porque... eu já tentei comprar nessa É o que loja várias falavam isso, vezes. né? E nunca eu tinha sempre nada. ouvia isso. Não Então, tem nada nessa loja do Palmeiras Eu que sou não um que tem perguntei camisa. antes de falar com você, antes mesmo de acontecer a entrevista, né, que eu já não tava aqui. Eu perguntei, pô, mas já fechou? Por quê? Pô, eu queria tanto vir aqui comprar e tal. Exatamente. Tem coisas que a gente precisa entender o outro lado antes de sair julgando. Isso vale pra tudo, né? Impressionante. Essa foi talvez a entrevista que tenha mais me surpreendido nesse sentido, cara. Porque a gente teve um tom na entrevista, praticamente como um desabafo, principalmente do Diego, que tava aqui com a gente, de que eu acho que foi chocante pra ele relatar tudo que ele viveu em voz alta. E talvez ele tenha se surpreendido com o que uma ele terapia mesmo pra passou. ele. Foi uma terapia pra ele, tenho certeza disso, cara. Me surpreendeu bastante Sim. essa. Mas o papo foi bem legal, assim, né? Foi pra quem muito, assistiu, velho. assim... Muito legal, fluiu tipo, muito bem. ficou preso naquele... Ficou preso na história. Na história e, sim, porque era muito interessante, né? E a gente conseguiu vários espectadores que viram o episódio completo por conta dos cortes. Sim. Ou seja, os cortes... Esse papo foi difícil de fazer corte porque tem muito contexto por fora, entendeu? Sim. Então tem muito contexto atrás. E às vezes a pessoa comentava no corte com uma coisa absolutamente... com um julgamento primário, assim, cara. Sim. Não tinha embasamento nenhum. E a gente sempre recomendava para que visse o papo completo. E vendo o papo completo é estarrecedor, né? E os cortes, eu acho que foi um dos que mais tiveram engajamento, era o dele, assim, né? foi. Assim, o pessoal ia lá e deixava um comentário, assim, é uma coisa que despertava a pessoa a se manifestar, né? Sim. E ainda falando das entrevistas, depois a gente começou a testar um formato que deu certo, a gente começou a fazer entrevista de casa, né? E Sim. aqui do estúdio aparecendo aqui na Exatamente. TVzinha, né? O Fred o Fred participou ainda de estava alguns, conosco. o Fred participou de casa dos dois formatos, primeiro a gente fez com o Juarez, Sim. de casa, que também é um torcedor comum, né? O Juarez Sim. é um amigo seu, não sei se era do Fred também, mas... Sim. Então é sim, amigo sim. de vocês, que ele foi na final da Libertadores também, contou Exato, algumas histórias. sim. E aí depois a gente entrevistou alguns ex-jogadores, o Lúcio, que o Fred também tava ainda, Sim. e outros, né? O Wendel, o Cleiton Xavier, o Edu Bala, o Giancarlo, a gente entrevistou alguns jogadores... algumas figuras de casa mesmo, e alguns ali da TVzinha, né? Que é um Exato. formato que funcionou. O primeiro acho que foi o tiozão do Verdão, né? Essas entrevistas pioneiras, eu acho que elas foram muito importantes pro canal. O Juarez por ter sido o primeiro online, né? Sim. Todo mundo da sua casa. E o tiozão do Verdão por ter sido o primeiro aqui na tela e a gente do estúdio. Então essas entrevistas foram muito importantes. Você lembra delas, Frederico? Lembro bem do tiozão, foi uma... Foi legal, né? E Foi você gostava sensacional. dessa dinâmica Eu de gostei, eu entrevistar gostei. uma TV? A gente entrevistava uma não, TV, né? E foi muito legal, porque foi a primeira experiência, eu acho que de todos aqui nesse sistema. Sim, sim. E eu achei bem legal. A gente. É a solução que a gente encontrou nessa que a gente falou no começo, de dificuldade. A gente tá em Ribeirão Preto, então presencial é muito difícil a gente conseguir. Aí a gente falou, vamos testar esse formato? E o Aí tiozão- e quem foi os primeiros foi muito generoso também, né? De Sim. topar uma coisa que a Tiozão gente nem foi sabia se ia dar extremamente certo. generoso. Foi Foi. um cara muito bacana, falou muitas histórias. Eu achei bem legal. Ele estava fora do Brasil. né, ele também. mora Agora nos Estados Unidos. Então foi bem legal. E é aquela história, né? A pessoa que mora fora, normalmente no exterior, igual a gente estava contando o Vitão, que foi pro jogo, o
o tiozão que mora fora, sempre traz histórias curiosas, sempre traz histórias bacanas, que sempre eu tenho certeza que o público do Parlando vai gostar. Exatamente. E dos convidados que vocês mais gostaram, assim, qual que foi a sua? Você tinha falado que foi do Diego mesmo, da loja? Foi a que mais me surpreendeu, né? Assim, gostar é difícil, cara. Eu gostei de todas, aí que tá. Eu gosto de todas as entrevistas. Juro, gosto de todas. O que eu gostei mais foi do Renner. Do Renner, da Mancha? Da Mancha. E você? Você tem alguma preferida? Cara, putz, eu acho que é difícil também. Eu gostei de todas. Mas eu acho que a do Alba foi bem boa, assim. Eu gostei. Muito boa. Foi muito conteúdo e como foi a nossa primeira, é marcante. Mas uma entrevista também que eu queria destacar, que o Fred não tava mais, foi quando a gente entrevistou o Evandro Silveira, o ex-árbitro. Sim. Cara, eu achei o papo muito legal, assim. Não sei se você teve a mesma percepção que eu, mas eu gostei muito das curiosidades que ele contou, que é o que a gente falou, árbitro não dá entrevista, então tinha muita curiosidade de arbitragem, assim. Sim, eu achei que o papo foi bem legal, é um cara que trouxe conteúdo e ele falou bastante coisa abertamente, que a gente não vê falar por aí. Sim. Eu achei o papo legal e eu fiquei chateado, assim, que não deu tanto número essa entrevista. Não sei se é porque não é um assunto que o pessoal busca muito, talvez se a gente tivesse mais público, mais inscritos, fosse um canal maior, essa entrevista bombaria mais. Talvez. Não que seja culpa do entrevistado, mas assim, o papo foi legal, né? Cara. O papo eu achei bem legal e eu lamento dela não ter bombado como eu imaginei que daria. Mas eu destacaria talvez essas duas, a do Evandro e a do Alba. Essa entrevista do Evandro tem um bastidor muito interessante, porque ela aconteceu um dia depois de eu ter estendido a minha lombar. Eu estava sem condições físicas de vir para este estúdio e fazer o episódio. Eu estava completamente medicado até o talo. Do Evandro, eu estava completamente medicado. Tivemos uma semana ruim, eu tava sem voz, eu tava tossindo, exatamente, tava ruim, você tava travado. Você aprontou pra estender a lombar? Isso é uma outra história. Que depois no sigilo eu te conto. Tá bom. No sigilo eu te Fica conto. a pergunta pro tá bom? Mas no bate-papo com o Evandro, eu distendi a lombar, estava sem condições de me locomover. Não sei se você lembra, acho que sim, porque não faz tanto tempo assim. Sim. E um dia depois a gente gravaria com a Luísa Boareto da ESPN, que eu também não estava nos meus melhores dias. Foi muito legal, os dois papos foram muito legais. Sim. Mas eu, infelizmente, não estava nos meus melhores dias físicos, mas acho que isso não interferiu no conteúdo da entrevista. Claro, minha mãe e minha digníssima assistiram o bate-papo, falaram, obviamente você está com dor ali, você está travado, porque eu tava assim o bate-papo inteiro e não me mexia, cara. E eu tava com uma dor do caramba nas costas e tendo que me concentrar na resposta do convidado, tendo que bolar coisa. Um remédio, nada? Tava medicado, mas quem disse que a dor... Não, e eu nesses episódios também, às vezes eu tava falando, a minha voz começava a falhar. Porque eu tava sem voz, aí eu já finalizava rápido a pergunta, assim, jogava assim, tomava uma água. E são bastidores que ninguém sabe, minha voz né? começava a falhar. Inclusive a Luísa, quando ela veio aqui, a gente ofereceu cerveja pra ela, lembra? E ela queria, mas eu acho que ela não queria tomar sozinha. Porque a gente tava no departamento médico de verdade. Sim. Não era Miguel, Luísa, pelo amor de Deus. A gente queria muito ter tomado a cerveja com você aquele dia, mas não deu. Não foi dessa vez, né, André? Exatamente. Acontece. Mas teve alguma entrevista, a gente foi de entrevista boa, teve alguma que vocês não gostaram? Que vocês, de repente, esperavam mais? Ou esperavam mais... Não precisa citar nome, pra não constranger, mas se quiser citar, a gente ganha um bom corte aqui. Ele vai citar. Eu não vou citar, porque eu não vou ser deselegante. Mas tem uma que eu esperava também. Mais. Não é que eu não gostei. Eu esperava mais da entrevista. Esperava mais em relação a quê? A informações sobre o talvez a gente consegue identificar sem ele falar. E depois ele fala, se ele quiser. Tudo bem. A pessoa não dava informações? Eu não sei se ela não dava ou se eu achava que tinha mais coisa do que realmente tinha. Se era pobre realmente Eu acho que é o mesmo conteúdo. que o Eu acho que é o mesmo que o Salem tá pensando. Eu até falei pro Forato em Office, a gente falava, eu falei, não vamos citar nome, mas teve uma entrevista que eu achei muito, assim, simples de conteúdo, realmente. O convidado, ele prometia... Eu achava que tinha muita coisa, principalmente... então é a mesma. Não vamos falar. Porque senão vai bater com a do Salem. Não, eu posso dizer uma coisa. Eu achava que tinha mais coisa, principalmente por ter fora do Brasil. Já? Não. É isso, tá? Não, é isso. Bateu com a sua, né? É o mesmo. Eu também. E quem assistiu o episódio até aqui também provavelmente até matou o que é. Se a pessoa ligar com CREA, vai saber. Mas além também de falta... Mas agradecemos a generosidade, pelo amor de Deus. Não foi ruim. Não foi ruim, É que a gente só tinha talvez uma expectativa de ser um bagulho foda e foi um bagulho só bom. Eu gostei, tá? Eu gostei. Sabe por que eu gostei? Porque, assim, é que também a gente tem que entender... Não cita nome. Não vou citar. Mas é que a pessoa às vezes chega aqui...
ela acha que vai ser de um jeito. Ela vê esse monte de câmera e essas luzes aqui apontadas pra ela, isso que eu ia falar. a pessoa retrai. Eu senti que o convidado também travou um pouco. Além de ele não ter muito conteúdo, ou ele travou e não conseguiu expressar todo o conteúdo que a gente imaginava, eu senti ele bem travado, com respostas mais curtas e tal. Então, não deu tanto dinamismo assim pra entrevista. Sim. E a gente tava, por exemplo, acostumado com o Alba, que fala bem, veio um cara que, ele não é da comunicação, não tem porquê Exatamente. ser tão solto assim, Isso né? é verdade. E mas eu acho que foi muito da expectativa também que a gente tinha. É. Mas também não acho que foi ruim, não, a entrevista. Não acho que não foi ruim, não. Não, ruim não foi, repito. Mas não a foi gente ruim. se decepcionou um pouco. A gente se assim. decepcionou com o conteúdo, talvez. E também é bom falar que alguns entrevistados não aconteceram porque nós tomamos alguns bolos. O Fred já não estava mais quando a gente passou a tomar bolos de Não, eu entrevistados. acho que um bolo eu acho que eu tava. Você tava? Não Sim. tava. Acho que Não não. tava? Acho que não. Não. Passamos isso juntos, André Salem. Então... Tivemos 2 você bolos vê que a gente não vai falar o nome. Tivemos 2 bolos históricos. Teremos um episódio especial sobre isso, a gente tá preparando já. Exatamente. Então vocês Tivemos já 2 entenderam. bolos. Eu não tô, os caras não querem vir. Que foi Brincadeira, foi gente. literalmente isso. A gente combinou, dia tal, hora tal. E o convidado não apareceu. Não apareceu. Ficamos E detalhe, nós dois de um trouxa. deles Isso é foda. é um ídolo supremo do Palmeiras. Sim. Supremo. Não vou falar mais E nada. eu sei quem é, eu fiquei triste. Mas não Você ficou podemos triste. citar Eu fiquei nomes. A gente não vai falar agora. Eu fiquei muito Os triste. dois são ídolos. Inclusive, falei com Mas você, um jogou falei muito com, bem, com né? você sobre isso, que aí você falou, pô, seu ídolo também e tal. E era mesmo. Eu fiquei triste, pô. Eu fiquei Mas decepcionado. faz parte. Fiquei decepcionado porque não houve explicações, mesmo depois do que aconteceu. Um ainda tentou se justificar. Mas não colou. Mas o outro, definitivamente, nem tentou. Depois Nem daremos tentou. mais detalhes e Depois nomes. daremos mais detalhes. E daremos nomes Eu aos não tava bois, aqui, sim. mas Porque por aqui a fora gente a gente fala. conversava. Porque Sim. muita gente que acompanha podcast deve pensar, pô, será que eles já tomaram bolo? Todo podcast já tomou bolo. Quem gente falar pode- que não tá mentindo. A gente pode falar o contexto que seria a entrevista? Do título ou não? Pode. E- Esse pode. Ia comemorar, Tem muita gente. Ia comemorar 30 anos do Paulistão de 93. Sim. E aí a gente queria fazer um vídeo especial com algum ex-jogador de preferência que tava no título de 93. Exato. E aí a gente conseguiu um contato de um jogador que tava lá, um jogador importante. Exato. E aí ele topou dia, hora, e assim, era nas vésperas, a gente queria postar no dia 12 de junho de 2023, né? Que é a data. Exato. E aí, a gravação ia ser nas vésperas, assim, uns 2 dias antes, eu acho, 2, 3 dias antes. E aí o cara simplesmente deu um bolo. E aí a gente falou, putz, fudeu, porque a gente tinha um planejamento ali, né? Então esse quebrou muito as nossas pernas, porque a gente Foi. tinha esse planejamento. Aí a gente conseguiu, no fim, o Giancarlo, que foi muito generoso também com a gente, topou da entrevista de última hora, assim. Foi bem de última hora mesmo. Foi gente super boa, solícito. Foi uma boa entrevista também, Foi. né? Apesar do meu áudio ter ficado horrível, peço desculpas aqui. Mais uma vez, se Mas você a não gente conseguiu acompanhou. consertar com o Giancarlo, mas assim, quase que o cara deixa a nossa agenda com um buraco ali. Quase. Mas muito enfim, pouco. depois Teremos falaremos melhor. desdobramento desse caso, com certeza, não é? Sim. E aí, chegamos ao Fred. E aí, chegamos ao Eu Fred. só queria destacar um outro vídeo também. Claro. Deixa ele destacar. Por gentileza. Que é o nosso vídeo mais visto do canal. Não sei se você lembra qual que é. É um vídeo que eu não dava nada. Ah, É um sim. vídeo diferente, que a gente fez... A gente não, você fez um tour no Verdade. estádio Parque do Sabiá, lá em Uberlândia, Sim, que o Palmeiras jogou lá contra a Tombense, né, na Copa do Também, Brasil. Sim, verdade. Você tava em Uberlândia, você conseguiu lá com o pessoal da prefeitura, não sei Sim, como que você sim. conseguiu, se quiser contar mais sobre isso. E aí, eu vi, tava com 9 mil views já. É o nosso vídeo mais visto, tirando cortes, né? Tirando os cortes, do canal sim. principal, é o nosso vídeo entre pós-jogo, tudo, é o nosso vídeo mais visto. Eu não dava nada, eu falei, putz, se der ali 1000 tá bom. E no fim Verdade. surpreendeu. Não sei se você tinha essa expectativa, se te surpreendeu também. Eu tinha expectativa de que ia bem, mas que ultrapassasse os 9 mil de visualizações, eu não tinha essa imaginação tão fértil, né? Pensei que iria bem, mas não tanto. Mas o bastidor disso, cara, tem que agradecer a minha sogra, Jane Pedrosa, que está provavelmente nos acompanhando Boa, neste boa. momento. Foi ela que, na verdade, conseguiu costurar tudo, né? Costurar a pessoa com quem eu conversaria. Na verdade, ela me passou um contato e com esse contato eu consegui chegar através do Magu, que foi quem me atendeu lá em Uberlândia, para mostrar o estádio. Mas a partir desse contato é que isso conseguiu se tornar viável e a gente conseguiu fazer esse vídeo que realmente surpreendeu. Porque é um vídeo curioso, né? Porque Uberlândia não é uma cidade que costumeiramente recebe o Palmeiras. O Palmeiras não pisava lá há muitos anos, há quase, 40 anos, não lembro agora de cabeça. Mas é muito bem recebido Mas eram lá, muitos né? anos. Foi muito legal, assim, o jogo, o estádio é muito legal, tem muita estrutura. O time de lá tá
como se fosse uma segunda divisão do Campeonato Mineiro, né? Que acabou sendo rebaixado recentemente. Mas me surpreendeu nesse sentido. E o cara que me atendeu, o Magu, você sabe disso, ele fala muito bem. Ele é uma enciclopédia uberlandense, cara. E a gente tem comentários no vídeo retratando isso. O Magu não poderia ter tido pessoa melhor para me apresentar o estádio como o Magu foi. Então ele foi exemplar ali, foi um cara muito gente boa, muito gente fina, atendeu rapidamente, se dispôs a gravar até mais do que foi combinado, me levou para todas as áreas do estádio. Foi bem completo. Foi muito legal o tour, cara, e se a gente tiver oportunidade, a gente faz mais. Agora... E foi um vídeo simples, assim, não tinha estrutura nenhuma, foi gravado com o celular, sem microfone. Exatamente, com esse aqui. Com áudio do microfone, com áudio do celular, alguns chiados, algumas coisas, a gente não tinha estrutura, a gente não tem estrutura nenhuma externa, né? Externa, mas assim, funcionou, né? Funcionou muito bem. Tudo isso, assim, eu achava que não funcionaria, algumas horas o áudio estava ruim, mas... Deu pra salvar algumas coisas na edição também, né? Você fez alguns malabares na edição, mas no fim deu, acabou melhorando bastante. Certo, assim, deu muito certo, cara. E é o nosso vídeo mais visto, cara. E não é fácil bater, né? A gente vai ter que suar pra conseguir bater esse recorde. E é isso. Sempre pensar no próximo conteúdo. Agora, o que tem que pensar agora é o Frederico. Vamos lá. O Frederico deixou... Quando foi? Foi março, Foi entre as finais do Paulistão, né? Não lembro exatamente. Depois do final do Paulistão. Ele fez o pós-jogo com a gente do Paulistão ainda. E se despediu de uma maneira escondida ali. Agora é a hora de abrir o microfone, deixar ele desabafar. Deixa o microfone com ele. Como é que como é que aconteceu? Vale lembrar também, não sei, a gente pode falar também, mas que o cara tá aqui, o cara é nosso amigo, a gente não brigou, não teve nada, né? Às vezes o pessoal acha que a gente brigou. Tretado, teve tretas. Foi só um soquinho no olho, mas... Foi só ameaça, ele tem um revólver, por isso que ele tá aqui. Eu tive que esperar melhorar pra poder voltar. E depois já fez alguns pós-jogo com a gente, inclusive você vai fazer mais no futuro e vai vir aqui, então assim... E eu puder, Foi uma saída num comum acordo, como dizem os clubes, né? Um comum acordo, então... Mas enfim, se quiser falar tudo certo, sobre o projeto... Tenho que agradecer a esses feras aqui, porque como nós falamos no começo do programa, eles são jornalistas, eu sou formado em Direito e... Fez Direito? Fiz Direito e... Mas então eu tô aprendendo com os feras aqui, que são sensacionais. Aprendi muito, né? Posso dizer que sou fundador junto com eles desse projeto lindo. Somos sempre muito gratos. Mas sempre que vocês quiserem, estarei aqui presente, sempre que também eu puder. E... Vamos aí, futuro a Deus pertence. E você tem algum projeto de futuro de seguir fazendo isso que você fez? Alguma coisa no audiovisual? Ou não? Eu tô pensando em alguma coisa na internet. Eu tô com tempo fazendo algumas outras coisas também. Mas assim que rolar, eu não vou marcar nada agora, porque tá meio complicado agora, mas assim que puder, eu vou... Mas você gostava de fazer Sempre gostei muito, eu adoro. Foi um presente, eu não esperava. Quando o Thiago me ligou, falou, não, vamos fazer, pegou de surpresa. Foi. E, puta, eu adorei. Eu adorei principalmente a área aqui. A parte mais burocrática é um pouquinho mais complicada. Mas... O show é melhor. O show tem que continuar. O show é melhor, Muito melhor. Porque isso aqui, pra quem não sabe, isso aqui é a ponta do iceberg. Isso aqui não é nada perto do trabalho que a gente tem por trás das câmeras, entendeu? Exatamente. Esse é o problema, não é, André Salem? Esse é o mais difícil. Trabalho. Estar aqui é o mais fácil, na verdade. Em pré-gravação, pós-gravação, é muito difícil, a gente trabalha quase que diariamente. Eles trabalham muito, diariamente. Vocês têm que dar valor, porque é difícil. É um negócio muito, muito trabalhoso para trazer para vocês um produto muito de qualidade, um produto bacana. Eu só agradeço. Agradeço a você, André. Agradeço a você, Thiago, pelo convite. E uma coisa que eu queria te perguntar. Agora você é audiência, espectador. Sim. Como que você avalia o projeto? Assim, você acha que é bom, ruim? Você vê coisa a melhorar? Eu acho muito bom. Você acompanha bastante? Assim, é porque quando você... como eu participei da elaboração, eu sei a qualidade que vocês sempre querem colocar, né? Que não é um negócio assim simplesmente por fazer, né? Vocês querem fazer um negócio legal, porque podcast por podcast tem um monte, inclusive do Palmeiras. Sim. Então, vocês que estão aí do outro lado, saibam que é muito trabalho aqui para sair um negócio legal,
Entendeu? Principalmente, vamos fazer um corte bom, vamos fazer um negócio que a galera vai gostar, vamos trazer um convidado diferente, um cara que vai trazer histórias bacanas para você aí de casa gostar, curtir, chegar em casa cansado do trabalho, poder acompanhar o podcast, dar risada com a gente. Então, aprendi muito e só tenho a agradecer a você aí do outro lado da tela. Muito obrigado. E a vocês de coração. Cara, é político. É bom saudades. É bom saudades se o Gugu E tivesse aguardem, aqui. temos novidades em breve. E teremos novidades em breve. E saberemos em primeira mão. Será? Daqui e daqui. Exatamente. Vixe, Eu estou vou curioso. estar sempre aqui para contar para vocês Das duas também. pontas, Estou curioso, exatamente. E Exatamente. espero que você continue com a gente assistindo e prestigiando. Sempre, Eu vejo que você sempre. acompanha algumas lives, manda pergunta, Gente, ajuda nós, eu interage. entro, sai o nome do meu pai, mas sou eu que tô... É porque às vezes A eu conta tô dele foi dando- banida da plataforma, entendeu? Por mau comportamento. Quando vocês foi verem isso que Carlos, aconteceu. é o Fred. É porque eu esqueço de falar que sou eu. Não, mas a gente sabe. eu tô Provavelmente seu pai não estaria assistindo uma live nossa. Não sei, pode ser, mas eu tô sempre acompanhando, porque os caras são muito bons. Não é porque eu estive junto, até porque eu vou estar em outras edições também, que sempre que eles quiserem me convidar, agora eles vão ser obrigados. Mas são bons, acompanhem, porque é um Exatamente. trabalho fantástico. Boa, O boa, Thiago boa. é muito competente, o André, obrigado. então, um cara Então, engraçadíssimo. pior ainda. Um cara muito... Você assista o... Tira a bebida dele que ele tá falando bosta já. Já acabou, secou tudo. Secou, né? Que tá bêbado já. É, Stand-up do André, exato. que também é sensacional. Pô, a verba acabou por causa dele. Mas é isso aí. Mas muito obrigado, Thiago. Muito Boa. obrigado, André. A gente que agradece, meu caro Frederico Nunes. Eu não vou falar tchau, porque eu vou estar sempre aqui com exatamente. vocês. Vira e mexe, Até vocês logo. chamam aí, tá? É isso. Exatamente. Mas preferência quando tiver um convidado de garbo e elegância. Tá Boa. brincando. Boa. Então, é isso, né? Nossa comemoração singela aqui de um É ano isso de podcast. Esperamos estar aqui no 2 anos, né? A gente isso aí. só troca a vela, né? O bolinho vai ser o mesmo Vai aqui. ser o mesmo, a gente vai deixar A gente aqui vai pra... deixar aqui. Vamos ver se vai deteriorar Aí em a um gente ano. vai trocar a vela de 2 anos. O chapéu vai ser o mesmo, Vai obviamente. ser o mesmo. Sim. As bandeiras também. Obviamente, Tela. Talvez o estúdio não seja mais o mesmo. Não sabemos. Será que Será? vamos pra concorrente? Será? Será? Gente, Até Aí, ó, caiu o até chapéu. caiu o chapéu, meu porra. Deus. Até caiu o meu. Boa. Então é isso, pô. Muito obrigado você que acompanhou a gente nesse 1 ano. Espero que você continue com a gente, não desista. Exatamente. E passe pra frente. Essa é tipo corrente do Orkut. Passe pra frente. Passe pra frente. Passe pra 3 amigos, senão você vai ter 10 anos de azar. É tipo isso. E antes da gente terminar, é muito importante cada comentário e cada like Será no vídeo, mesmo? porque o YouTube entende demais quando isso acontece, que o conteúdo é relevante e passa recomendado para mais pessoas. Eu não dava valor a isso antes de entrar na plataforma, mas hoje eu vejo o Quanto quanto mais cada engajamento- like e cada comentário é Sim. extremamente importante pro vídeo poder dar certo. Você Então, começou- se você já deu um comentário, se você já deu um like, seja em qual vídeo for, nesse 1 ano, a gente agradece demais Sim, sim. pelo seu tempo Com disposto, certeza porque é ajudou extremamente muito. importante. Isso é E para quem verdade. quiser, temos agora Temos membro, Seja sim, um Parlander, você Parlander. pode conferir. Temos várias vantagens para quem é membro do canal e você não pode perder. Tudo isso por um preço bem simbólico, fazendo o nosso merchandising. Exatamente, né? Tem várias vantagens. Se você entrar no nosso canal aí, tá tudo explicadinho já, Tá né? tudo muito bem explicadinho. mastigado. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, Fred, mais uma vez. Obrigado ao Forato aí Obrigado por esse você. 1 ano de companhia. Obrigado à nossa diretora Fernanda, que Que é está nova aí aqui. há 3 episódios, mas... Você vê que os 3 últimos foi ruim, o corte é culpa dela. É culpa dela. da Já Fernanda. temos quem culpar. Entendeu? Já Exatamente. tem quem ofender. Mas Exatamente. é isso. Ficamos por aqui. Valeu. Até a próxima, Até então. mais. Tchau.